Olá, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil, boa tarde. Estamos começando mais um programa Pedro Paulo na TV. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Thelma Muniz, que é coordenadora dos programas sociais de aprendizado do CIEE. Eu vou começando aqui perguntando logo direto para a doutora Thelma, o que é o CIEE? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. O CIEE é uma entidade não governamental que atua no encaminhamento de pessoas ao mundo do trabalho através do estágio e da aprendizagem profissional. Nós atuamos no estado de Pernambuco há quase 50 anos, promovendo a qualificação e a inserção das pessoas ao mundo do trabalho. Hoje o CIEE é referência na colocação de jovens em seu primeiro emprego. Isso. Nós, nesse trabalho de estágio, de aprendizagem, nós fazemos a qualificação dessas pessoas. No programa de aprendizagem, nós trabalhamos desde o ano de 2002, com base na lei de aprendizagem, na legislação de aprendizagem vigente, fazendo a inserção de adolescentes e jovens na faixa etária de 14 até 24 anos no mundo do trabalho, através de formação profissional. Quer dizer que não é apenas colocar o jovem no mercado de trabalho, vocês preparam também a mão de obra para onde tem mais oferta de emprego. Exato. Na aprendizagem, o jovem ele desenvolve durante o período de até 2 anos, né, conforme estabelece a legislação de aprendizagem, um curso de formação profissional. E ele desenvolve atividades práticas nas empresas que são contratantes desses jovens aprendizes e desenvolve atividades teóricas através de um curso de formação profissional na entidade qualificadora, que é o CIEE. O CIEE é uma entidade qualificadora certificada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que desde o ano de 2002 oferece esses cursos de aprendizagem no estado de Pernambuco. Quer dizer que não é em centros educacionais, né, em locais tradicionais onde o jovem acaba aprendendo. Não, eles aprendem no próprio local de trabalho. Exatamente. Através do menor aprendiz. Isso. O interessante da aprendizagem é que o jovem ele tem a capacitação teórica fornecida pela entidade formadora na área de atuação que ele for desenvolver, como, por exemplo, a área administrativa, de produção industrial, de logística, de serviços bancários. E, ao longo desse período de aprendizagem, concomitantemente, ele desenvolve também atividades práticas no ambiente de trabalho. E essa contratação ela é regida pela legislação de aprendizagem que garante contrato de trabalho, um contrato especial de trabalho para esse jovem, né, para esse adolescente, e todos os direitos trabalhistas são assegurados também nessa forma de contratação. Muita empresa tem medo de contratar o jovem, o menor aprendiz, com medo de algum tipo de represália, de aproveitamento de mão de obra infantil, coisa desse tipo. Né? Vocês cercam de todo cuidado, né, o ingresso desse menor aprendiz no mercado de trabalho? Sim, as empresas que contratam aprendizes, elas têm uma cota que é exigida pelo Ministério do Trabalho, né, pela legislação, que varia de 5% a 15% do número de empregados, né, das empresas que demandam formação profissional, ou seja, as empresas que já têm a partir de 7 funcionários, elas já devem contratar aprendizes e a legislação ela estabelece toda a forma de contratação. Né? A carga horária, que hoje nós trabalhamos com a carga horária de 4 horas diárias, para que não interfira na questão escolar desse jovem, né? E também a questão da complexidade gradativa das atividades, para que ele possa, ao longo do período de contratação, ir adquirindo mais experiência e sendo treinado, né, ao longo desse processo. O menor aprendiz ele tem um salário diferenciado do estagiário, por exemplo? O jovem aprendiz, ele recebe o salário mínimo hora. Então, pelas horas trabalhadas, considerando também o dia de atividades teóricas que ele vai estar na entidade formadora. Ele não tem uma carga fixa de trabalho? De 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira normalmente. Né? Então, a entidade CIEE, por exemplo, a gente faz a contratação quando é um órgão público ou uma empresa que não pode fazer a contratação diretamente. Quando a empresa pode fazer a contratação diretamente, ela faz desse aprendiz e faz um convênio com o CIEE para que a gente possa realizar a formação, né, desse adolescente ao longo da aprendizagem, na área específica do curso.
né? Então, durante todo esse período, ele tem o salário, ele recebe vale-transporte, ele tem os direitos trabalhistas assegurados a esse tipo de contratação. Qual a vantagem da empresa que contrata um menor aprendiz para aquela que já pega um profissional que foi formado em outra empresa, por exemplo? As empresas têm várias vantagens, né? Com a aprendizagem, ela elimina muito aquele custo de recrutamento que às vezes ela faz e que não consegue, em alguns momentos, reter essa mão de obra, né? Ela vai formando esse aprendiz ao longo do processo, dentro da sua metodologia, né? Da forma como ela trabalha dentro da empresa. Então, isso também é um ganho interessante para as empresas, né? E esses aprendizes, também para as empresas é interessante aproveitar essa questão da aprendizagem, considerando também o público com deficiência, né? Para as pessoas com deficiência, a legislação de aprendizagem estende a idade máxima permitida, né? Na verdade, ela não tem um limite de idade, a partir de 14 anos e sem limite de idade para a pessoa com deficiência, para que seja mais fácil esse público ingressar e acessar os programas de aprendizagem. Em condições normais, até que idade é considerado menor? No geral, dos 14 aos 24 anos, incompletos, na verdade, porque ao completar 24 anos ele precisa ser desligado do programa de aprendizagem. E aí, se ele continuar, gera um vínculo empregatício normal. O critério do menor aprendiz é o mesmo para o estagiário, ter um tempo limitado de convênio, de contrato, através de um convênio? É o mesmo, é a mesma coisa? Tem algumas diferenças, né? São legislações diferentes que regem cada tipo de contratação, mas existe um prazo máximo, no caso da aprendizagem, que é de 2 anos. No CIEE, o programa de aprendizagem nós desenvolvemos no período de 17 meses, porque a gente acredita que é um tempo interessante e necessário para que ele faça essa formação, que ele tenha essa gradação dos conteúdos e da própria aprendizagem prática que ele está tendo na empresa, para ao final, que é o que se deseja, né? É que ele seja contratado ao final por prazo indeterminado. Então, a gente acredita que esse período de 17 meses é suficiente para a empresa treinar esse profissional, né? Esse aprendiz que vai ser um futuro profissional. Vai ter um evento aí sexta-feira, é isso? Como é que vai ser esse evento? Isso, dia 29 de setembro, próxima sexta-feira, vai acontecer o Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia D da Pessoa com Deficiência Reabilitada do INSS. É um evento promovido, um evento nacional, promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e realizado também pelas Superintendências Regionais do Trabalho, né, dos estados. E é um evento que visa mobilizar as pessoas com deficiência do nosso estado para estarem em algumas cidades polo, participando de seleção. Então, existem algumas empresas que têm cotas de pessoas com deficiência, uma reserva legal que precisa ser cumprida e que vão aproveitar essa ação que está sendo promovida pela Superintendência Regional do Trabalho para receberem as pessoas, entrevistarem e já selecionarem nesse momento. A senhora tem noção de quantos jovens o CIEE já colocou no mercado de trabalho? De uma forma geral, nós temos mais de, acho que 80 mil pessoas que a gente já inseriu ao longo desse tempo, né? Nosso banco de dados é bem amplo, nós temos um banco de dados grande, referente ao programa de estágio e também ao programa de aprendizagem. Na condição de pessoas com deficiência, nós já beneficiamos mais de 300 pessoas com deficiência. É coisa nova isso, né? Desde 2013, na verdade, que o CIEE implantou o programa de inclusão da pessoa com deficiência. E a gente vem conseguindo fazer essa inclusão através do programa de aprendizagem. Por quê? Essas empresas que têm cota de pessoas com deficiência, elas podem, temporariamente, aproveitar a aprendizagem para utilizar e manter suspensa e utilizar as duas cotas, né? Então, enquanto ela tem um aprendiz com deficiência, ela se mantém suspensa a cota de PCD e a intenção é que ela possa qualificar essa pessoa e, ao término, ela absorva como mão de obra, né, de trabalho da própria empresa. É interessante porque essa pessoa com deficiência, ela tem muitas dificuldades de acessar o mundo do trabalho pelas vias normais, naturais.
quando a gente abre a possibilidade dela ingressar através da aprendizagem, a empresa ganha, porque ela pode qualificar essa mão de obra, que é uma queixa muito frequente, né, das empresas de não terem essa mão de obra qualificada para assumirem os postos de trabalho. E aí eles podem qualificar durante esse período da aprendizagem, né, de 17 meses até 2 anos. E, posterior a isso, eles absorvem essa mão de obra como funcionários normais. Então existe um programa especial para incrementar esse ingresso aí do jovem com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Sim, o programa de aprendizagem do CIE, ele visa também fazer a inclusão de pessoas com deficiência. Para isso, toda a metodologia do programa e toda a equipe de profissionais que trabalha no desenvolvimento da ação do programa são qualificadas para trabalharem com o público de pessoas com deficiência. Né? Todo o material é acessível, ou seja, hoje a gente possui mais de 100 jovens vinculados ao programa de aprendizagem do CIE ativos, realizando aprendizagem em empresas parceiras do CIE e que tem diversos tipos de deficiência. Nós temos pessoas com deficiência intelectual, visual, auditiva, né, física. Então, é uma forma que as empresas têm de recrutarem essa mão de obra, qualificarem e poderem depois manter em seus quadros de pessoal. Deixa eu pedir licença aqui para a doutora, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste, em todo lugar. Já já a gente volta.